Olá, professores! Que alegria foi assistirmos juntos às sugestões propostas para a realização das classes de escola sabatina para o quarto trimestre de 2014. Quantas ideias maravilhosas e criativas, quantas possibilidades foram apresentadas nesse DVD para fortalecermos a fé das nossas crianças, sempre levando em consideração os variados estilos de aprendizados enfatizados pelo nosso currículo Elo da Graça. Vocês perceberam o quanto faz diferença nas classes de evangelismo infantil, que é a escola sabatina, usarmos recursos áudio e visuais? Eles tornam os relatos bíblicos estudados a cada semana uma experiência mais real e significativa, além de valorizar a presença, a permanência e a importância que as nossas crianças têm para a igreja local e mundial. Na verdade, cada incentivo bem feito, cada cenário bem elaborado e cada lembrancinha confeccionada com capricho possibilita a concretização dos nossos conceitos espirituais, que são ensinados através da mensagem de cada lição bíblica durante todo o trimestre. Vale a pena planejar, preparar com dedicação e muito amor os recursos para a sua classe da escola sabatina. Esse é um investimento com retorno garantido. Mas você, professor ou professora do Ministério da Criança, deve estar pensando: será que é possível conseguir fazer os incentivos e cenários sugeridos neste DVD? Eu sei, e vocês também, que todos nós temos talentos, dons diversos, e se você pensa que não tem habilidades artísticas, meu conselho é: sua igreja é rica de pessoas talentosas. Então, seguramente, alguém vai ajudar no seu Ministério da Criança. Basta olhar em volta que há alguém que pode ajudar você. Talvez só esperando uma oportunidade. Não perca tempo. Envolva essas pessoas e faça da sua classe o lugar mais aprazível, bonito e funcional para que as crianças conheçam e compreendam sobre o amor de Deus. Mas melhor mesmo será se você se esforçar para aprender. Quero convidar vocês, queridos professores, para passarmos um tempo no nosso ateliê da arte. Juntos, vamos descobrir que há infinitas possibilidades de criarmos recursos acessíveis que vão auxiliar muito no funcionamento das classes. Então, vamos começar? Nós vamos começar com noções básicas com o EVA. Como riscar, como cortar. Primeira coisa, se você optar usar um lápis, você vai sempre riscar por dentro do risco e nunca por fora, para que essa marca suma. O ideal seria riscar com uma caneta que não funciona mais ou com um palito como esse, de churrasco ou desse de fazer unha. Prepare seus moldes com antecedência. Eu sugiro para vocês essa plaquinha de raio-x. Você pode ou não fazer com que ela fique transparente, colocando ela de molho em que boa. Eu prefiro não, fica mais fácil de visualizar. Então, o primeiro passo, você vai riscar a peça que você vai confeccionar, tá? E vamos ao corte. Para cortar o EVA, prefira sempre destacar a parte que você vai cortar da parte maior do EVA, para não comprometer o seu corte. E nunca corte nesse sentido. Faça com que a sua tesoura deslize sobre o EVA. Ó. Cada final da tesoura você vai abrir e deslizar a sua tesoura. Deslizando ela sempre no mesmo sentido para não ficar nenhum degrau na sua peça. Nós estamos confeccionando a sugestão para visitas,
para que aquela criança que for visitar a sua igreja leve algo que ela vai estar lembrando dos momentos que ela passou ali conosco. Então, a sugestão é esse porta-CD, em que você vai gravar musiquinhas cantadas no momento da escola sabatina. Depois que a sua peça está cortada, é hora de pintar. Para pintar, nós podemos usar algumas ferramentas. Você pode optar pela tinta acrylex, pela tinta acrílica e pincel, mas eu particularmente prefiro o giz de cera. O giz de cera a óleo pastel, tá? Ele dá um acabamento mais bonito. Você vai contornar, sempre inclinando o giz de cera. Pode passar 2 vezes, não tem problema. Mas passe de maneira natural, ainda mais por ser um cabelo, para que ele dê sensação de volume. Ó, como ficou a nossa peça. Tá? E no caso do marrom, a mesma coisa. Com o pincel inclinado, o giz de cera inclinado, né? Pincel também é a mesma coisa, só que com a tinta você vai colocar o menos possível, tá? Dando leveza, sensação de volume. No branco, quando eu uso giz de cera branco, eu não vou esfumaçar. Mas já no marrom, eu preciso. Para dar um acabamento melhor no trabalho. Para que fique mais leve. Você pode usar esses retalhos que sobram do momento em que você recorta o EVA. Agora, nós vamos dar vida à nossa peça. E, para isso, nós vamos utilizar o giz de cera a óleo pastel. Você pode utilizar também outros recursos, como a tinta acrílica, a tinta de tecido. Mas eu, particularmente, prefiro do acabamento feito com esse tipo de giz. Se você tem a mão quente, você vai precisar tomar alguns cuidados. Molhar a mão de vez em quando para que esse giz não derreta. Você vai inclinar sempre o giz, não apertar, sempre com o giz inclinado e procurar deixar a sua mão mais leve, mais natural possível. Principalmente porque a peça que nós estamos fazendo é um cabelo. Então, ele tem que dar a sensação de leveza na sua peça. Esse é o resultado. Agora, nós vamos fazer o cabelinho da menina. Para esse, nós vamos usar o giz marrom. É o mesmo processo. Você vai inclinar e deslizar sobre a peça. É claro que quanto mais vocês fizerem, mais habilidade vocês vão ter. Vocês vão ver que cada peça vai ficando mais bonita do que a primeira. Já a peça marrom, ela tem um cuidado diferente que a branca não exige. Nunca ao pintar o branco, no preto, você vai esfumaçar. Já o marrom, sim. Vocês vão deslizar os retalhinhos que sobram das peças que vocês vão recortar sobre a peça, esfumaçando, para que fique uma sombra de leve e não a impressão de que você realmente passou o giz. É só um sombreado. Pronto. Esse é o nosso resultado final. Agora nós vamos fazer a parte do rosto, aquela parte que nós recortamos. Para isso, nós vamos estar fazendo o olhinho para dar acabamento à nossa boneca. Vocês podem fazer o risco, à mão livre, mas eu prefiro esse aqui. Na internet tem vários modelos de rostos, moldes vazados. Esse eu confeccionei. Eu desenhei e vazei com estilete e uma tesourinha pequenininha. Então, vocês vão medir, calcular o meio do rosto, para que o nosso boneco não fique com o olho torto, e contornar com lápis. Feito isso, nós vamos utilizar a nossa caneta permanente. Sempre que for escrever em EVA, usar essa caneta. Você vai contornar por cima
Como é uma menininha, vamos fazer a sobrancelha, os cílios, né? Nariz, centralizando sempre no meio do rosto. E a boca, você pode usar um círculo cortado ao meio. Tudo feito com a placa de raio-x. Fazer acabamento nos cantinhos da boca. E agora nós vamos pintar. Para isso, a gente vai usar a tinta acrílica, branca e azul. Vamos pegar aqui o pincel. A parte maior do olho, você vai contornar todinha com o branco. Lembrando que quanto mais tinta vocês colocarem, mais vai demorar para secar esse olhinho. Procurando respeitar os limites da risca que a gente fez com a caneta permanente, tá? Limpa o pincel e vai para a parte azul do olho, verde, preto, como vocês optarem. Até marronzinho vocês podem estar fazendo. Podem estar mudando a cor do cabelo. Se vocês quiserem fazer personalizado para cada criança. Tomando sempre cuidado de combinar bem as cores. Se você optou por usar uma cor mais forte, a sua segunda opção vai ser um tom mais pastel. Para que essa peça fique mais bonita. Pronto. Feito essa parte. Vai deixar secar um pouquinho. Assim ficou o resultado do nosso olhinho. Agora, nós vamos colocar os pontinhos brancos para dar luminosidade na nossa peça. Para isso, vocês vão estar utilizando o pinta-bolinha. É uma ferramenta usada para artesanato, para olhos, para tecidinhos de poá. Ou, se você não dispõe dessa ferramenta, você pode usar o próprio palito de churrasco. Vocês vão fazer um pontinho maior e o menor. Bem leve, só para ele dar a sensação de luz, de que ela está olhando para cima. Assim, ó. Agora nós vamos colar. Para colagem, vocês podem estar utilizando a cola quente, tá? Ou a cola instantânea. A cola quente, dependendo da peça, do tamanho da peça, ela seca antes que você consiga colar, tá? Por isso que eu prefiro usar, nesses momentos aqui, a cola instantânea. Só que tomar o cuidado, porque do mesmo jeito que ela cola forte o material, ela também pode colar os dedos da gente, tá? A gente vai colar agora aqui a diadema dela. Finalizando a nossa peça. Vocês podem usar aqui também um lacinho, uma florzinha de tecido, ou de fuxico, ou até mesmo um botãozinho. Tá? Só para valorizar a diadema da nossa menininha, tá bom? Agora, o que falta aqui é só a gente colar a parte em que nós vamos encaixar o CD. Certifique-se de que não está torto, né? Tente dividir os espaços direitinho. A gente vem com a Tec Bond, com a cola instantânea. Lembrando que essa cola é só uma gotinha, não precisa muito. Até mesmo a cola quente, quando vocês forem utilizar, tá?
Não colocar muito para não comprometer a qualidade do trabalho de vocês. É só firmar um pouquinho. E está pronto. O menino é o mesmo processo. Agora nós vamos fazer uma sugestão para o dia das crianças, para o dia do professor, em vários modelos. Com a mesma técnica, vocês vão estar fazendo modelinhos diferentes, ó. Para menino, para menina, para o professor, ou um mesmo neutro. Esse é um marcador de página para colocar em livro, meditação, na lição. Vocês vão estar utilizando um CD para isso. A base dele é um CD. Vocês vão pegar esses CDs que não estão funcionando mais, que queimou na hora de gravar. Nós vamos colar o elástico no CD, se certificando de que está centralizado, tá? Centraliza a sua peça, coloca o elástico para trás, deixando a parte brilhosa para frente, tá? É a parte que vai aparecer depois. Esse elástico é aqueles utilizados em calça, em artesanato, para costura mesmo, qualquer um. Eu só utilizei um elástico colorido. Tá? Vira o elástico. E agora a gente vai estar colocando a cola para colar na fazer a nossa base. E nesse momento é melhor a cola quente mesmo, tá? Espalha bem a cola, mas sem demorar. E cola no EVA. Agora, aquela mesma técnica vocês vão estar utilizando para a gente recortar. Deixar uma beiradinha, tá? Mentaliza como se estivesse uma linha ali. E vai deslizando a tesoura. Lembra que esse momento que vai garantir o sucesso da sua peça. Não é porque o EVA é um material barato que ele vai ficar feio, pelo contrário. Você pode tornar essa peça bonita e de bom gosto. Agora, com a caneta permanente, de ponta fina, tá? Vocês vão fazer um risquinho e 2 pontinhos. Um risquinho e 2 pontinhos. Como vocês preferirem, se é maior ou menor, só que coloque uma medida padrão, para que não fique feio, fique uniforme. Brinque com as cores, tá? Lembrando sempre de colocar um tom mais forte e um tom mais pastel. Pronto. Feito isso, nós vamos pintar a nossa peça. Escolha sempre um tom acima da cor do EVA que vocês estão utilizando, tá bom? Vamos pintar. Nós vamos estar fazendo o aviãozinho. Agora o laranja, um tom acima também, para que na hora de esfumaçar, esse sombreado realce. Esfumaça. Tentando nunca usar o mesmo retalhinho de EVA para cores diferentes, tá? Vira e usa. Porque como é a óleo, com calor ela derrete e aí as cores vão se misturar e não vai dar o efeito que a gente quer. A nuvem, a mesma coisa, dando a sensação de leveza, profundidade.
Nesse momento é importante colocar um pouquinho de força, por isso que vocês vão segurar a peça firme, mas também com bastante cautela para não rasgar. Agora é só montar. Certifique-se que não está torto, está centralizado, tá? Vou pegar aqui a asa do nosso avião. Ela não precisa pintar, porque ela já é branca. A não ser que vocês prefiram dar uma sombra nela. Aí, nesse caso, vocês usariam o giz cinza. Agora, quanto menor for a peça, mais dificuldade vocês vão ter para colar, tá? Agora, nós vamos fazer aqui um círculo. Vocês vão poder utilizar também aqueles furadores, tá? Ou ir girando o EVA e a tesoura fica praticamente parada. Vocês viram que eu quase não mexi a tesoura para fazer esse círculo. Nunca trabalhem direto na mesa, coloquem uma base de proteção, porque sempre acaba escapando cola, o giz mesmo, mancha. E agora a gente vai fazer um perspontado, só para dar noção de que o aviãozinho tá voando. Tá aí, mais uma peça nós conseguimos concluir. Agora é uma hora muito gostosa. Pense na alegria da criança aniversariante ao chegar na escola sabatina e se deparar com algo feito com todo carinho para ela. Nós temos 2 modelos de bolo para comemorar os aniversariantes. Este com morangos e este com marshmallows. Todos os 2 foram feitos com feltro e com a base de isopor. Essas bases vocês conseguem comprar nessas casas de embalagem. E esse aqui também, ó, um cupcake que você pode estar tirando de dentro do bolo com a fotinho da criança. Qualquer um dos 2 bolos, eles abrem, tá? Eles abrem e daqui de dentro você pode estar tirando o presentinho da criança. Nós vamos mostrar para vocês como fazer. É um processo bem simples. Nós vamos estar montando um quadrado para vocês verem uma outra opção. Primeiro passo, vocês vão estar preparando as peças. Meça a largura, a altura da caixa. Você pode estar usando ela mesmo como modelo. Coloque em cima do feltro, risque e corte. Ó, esse é o nosso fundo. A cobertura do bolo, tá? O fundo da caixa, são 2 fundos, é a tampa e o fundo, e a lateral. Nós vamos começar colando a parte branca da caixa. O feltro é um material bem gostoso de trabalhar também, porque é maleável, ele acaba esticando, então é fácil ajustar. Só que como a nossa base é de isopor, vocês vão ter que ter cuidado na hora de colocar cola quente, para que não derreta, tá? E não precisa também colocar muita cola quente, não. Só umas gotinhas para que não fuja, certificando que vai ficar bem esticadinho, tá? Ó, virado, vai ajustando, mais um pouquinho de cola quente. Eu vi que do outro lado eu não coloquei, porque realmente não tem necessidade. Vamos aqui dando acabamento nessa parte, cuidando para as emendas ficarem bem perfeitinhas, não ficarem grosseiras. Cortando a parte que sobra, porque como eu disse, a gente acaba esticando ele, então ele vai ficando uma rebarba, tá? Aqui nessa parte, vocês vão colocar a cola quente e esticar.
Trabalhe com cores, use a sua criatividade. Ó, vai ficando uma pontinha, mas nós vamos cortar agora com a tesoura no final. Mas sempre esticando para que ele não fique enrugado. Ó. Como aqui a gente ainda vai colocar o fundo, então tudo isso aqui vai ficar tampadinho. Não enfie muito na hora de cortar, para não aparecer o isopor. Certifique-se de que você está cortando só mesmo a sobra de tecido, tá? Ó, dá acabamento na parte de baixo. Ou vocês vão estar utilizando essa base que abre, que é uma caixinha de isopor, usada para colocar bolo, essas coisas assim. Ou vocês vão estar utilizando a própria base para bolo também, que é redonda e aí ela não abre, ela é totalmente fechada. Agora a hora da cobertura. Aonde ficou a nossa emenda, vai ser por onde eu vou começar, tá? Para não ficar a emenda em dois lugares diferentes. Lembrando que você vai ter que ir esticando. Ajustando para que tampe toda a parte branca. Ó. Você vai deslizando o seu dedo e puxando até a margem onde você quer. Prepare tudo com carinho. Peça a inspiração de Deus. Ó, aqui. Vai ajeitando para que a parte que é a cobertura fique ajustada, não fique torta, né? Tente preparar o seu material com antecedência. Quanto mais tempo vocês tiverem, mais caprichado vai ficar. E agora a parte que vai tampar a caixa, a tampinha da caixa. Ó. Só um pouquinho. Centraliza no tecido que você cortou. E agora aqui, ó. Você vai puxando assim. Como eu disse, o feltro é um material que ele se adere bem na superfície, ele vai modelar conforme a superfície que você tem. Ó. A pontinha vocês vão deixar sem cola, vai fazendo mais a parte inteira. Os cantos a gente vai fazer por último, colocando um pouquinho mais de cola e esticando para dar acabamento. Frisa bem, para não correr o risco de depois, assim, na hora que vocês forem abrir a caixinha de vocês, ele descolar. Lembrando que a cola quente, ela tem um tempo para esquentar, não adianta ter pressa. Se ela não tiver quente, a peça vai descolar depois. Ó. Agora os cantinhos, em que a gente estica. E vai modelando a curvinha. Ó, cortar os cantinhos com uma tesoura bem afiada. Tomem sempre o cuidado de ter uma tesoura só para tecido, uma tesoura só para EVA, outra só para papel, porque o fio de cada material vai se desgastando. Então, você vai cegando a tesoura se você misturar o tipo de
de material que você vai cortar. E como eu disse, o corte compromete muito o trabalho de vocês. Bom, feito isso, queria mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa parte aqui, ó. É o suspiro, tá? Ele é bem simples de fazer. Vai estar nos extras uma pasta só com os moldes para vocês. Então, esse aqui é o molde do suspiro. Para fechar ele, vocês vão dando um pontinho em cada pétala. É como se fosse uma florzinha. Bem na pontinha. E depois que vocês derem um pontinho em cada pétala, é só franzir. Tá? E fica assim. Vocês podem optar por colocar um pouquinho de manta ou não. Fica a critério de vocês, tá bom? Agora, vamos dar o acabamento. Nós vamos colar tudo aquilo que a gente fez. A gente pode estar centralizando no nosso bolo ou pode estar colocando ele mais para trás. Vai da criatividade de cada um de vocês. Eu gosto de colocar aqui atrás. A gente passa um pouquinho de cola. Centraliza aqui para não ficar torto. E vamos começar a colar os suspiros. Um em cada pontinha. Outra coisa bem legal também são esses rolinhos aqui, ó. Vocês vão cortar um retângulo com 1 centímetro de largura e 15 de comprimento. E a gente vai firmar e tá enrolando. Segura bem firme e tenta encontrar as pontinhas, para que ele realce essa mistura de cores. Põe um pouquinho de cola. Ajeita ele assim, ó. Pode cortar essa parte que sobrou. E esse aqui é o mesmo processo. Vocês vão colocar um rolinho em tom palha e depois vão estar enrolando com uma linha, um fiozinho marrom. A gente vai colar ele aqui. Tendo cuidado de usar pouca cola para não aparecer. Depois que a cola seca, ela não fica mais transparente. Viu que a gente brincou bastante com as cores. Então, ele se torna um bolo neutro. Dá para tanto para menina quanto para menino. Por último, é a vela. Para colocar a vela, a gente vai enrolar também a mesma medida do outro que a gente fez, só que deixando um espaço no meio. Ele vai ser enrolado mais folgado, para que a velinha entre aqui. Ó. Tá pronta a nossa peça. Nesse trimestre, as ofertas irão para a divisão
interamericana, beneficiando diretamente dois países, Jamaica e Belize. E nós trouxemos aqui uma sugestão de incentivo. Você pode estar usando para incentivo de oferta ou também para incentivo de presença. Vai da criatividade e imaginação de vocês. Nós vamos usar a técnica de scrapbook, tá? Para isso, vocês vão estar utilizando um perfurador, bem típico, comum de encontrar em papelarias. Ele já vem com todas as peças necessárias para montar a tartaruga. Sem esforço nenhum, você não vai ter que riscar, você não vai ter que recortar, você vai apenas, que apertar a alavanca. E todas as peças estão aqui dentro. Então, nós vamos começar montando o cenário. Nós vamos usar uma folha marrom, tá? Você pode optar por riscar ou não. Vamos estar fazendo aqui um coqueiro, tá? A gente vai estar colocando aqui, nós vamos montar um cenário de praia. A gente vai montar um mar. Típico naquela região. Brinque com os movimentos, use a sua imaginação. Ó. Esse é o nosso mar. Aqui vai estar o nosso coqueiro. E nós vamos fazer a parte da areia agora, onde nós vamos colocar a nossa tartaruguinha. Para isso, a gente vai estar usando a cor areia ou um bege, a cor que mais se aproximar que vocês acharem aí. Todo esse material vocês vão achar em lojas especializadas para scrapbook. Ó, a gente vai subir um pouquinho aqui o coqueiro. Colocar aqui o nosso mar. E agora nós vamos estar fazendo as folhas do coqueiro. Eu cortei 4 retângulos verde, tá? E agora vamos modelar a folha do coqueiro. Já tô cortando as 4 de uma vez. Só cuide no momento em que você for cortar mais de uma peça de uma vez, para que o corte não se desencontre e dê degrau. Ó. A gente faz aqui um piquezinho, modelando a nossa folha, para ela se parecer ao máximo com uma folhinha de coqueiro. Vamos montando aqui pra gente ver como que vai ficar. Tá? E agora, nós vamos colar essas peças. Você pode usar a cola e pode estar usando a fita banana. Em alguns momentos você usa cola, em outros você usa a fita banana. A fita banana, ela vai dar a profundidade do seu trabalho, a perspectiva. Vamos tirar aqui, para a gente começar a finalizar. Não precisa colocar muito, não, que como ela é uma fita bem forte, ela gruda com facilidade. Uma outra opção também
é usar, em vez da fita banana, você pode usar a fita dupla face ou um pedacinho de EVA. Só que aí para o EVA vocês vão ter que estar utilizando a cola. Ó, vamos colocar a fita em todo o nosso trabalho para a gente começar a montar. É só tirar. Como a parte do tronco do coqueiro, eu quero que ela fique mais profundo, para dar noção de perspectiva, a gente não vai estar colocando a fita banana, porque ele está por trás de tudo. Pode usar a cola branca ou uma outra cola artesanal, ou a cola própria para pôr scrap também. Sobrou um pedacinho aqui, a gente tira. Tá? Agora a gente coloca as nossas dunas, essa parte de areia, sem amassar muito. Só firmando nas partes em que estão com a fita. O mar. E por fim, o nosso coqueiro. Veja direitinho a posição que você vai colar. Não tem problema sobrar. Ó. Tá? E por fim, a nossa tartaruguinha. Você pode optar por dar o cenário pronto para a criança, tá? Ou, cada sábado, a criança coloca uma tartaruguinha diferente, né? Se você optar pelo cenário pronto, cada sábado ela vai colocar uma tartaruguinha na praia. Ou, cada peça daqui pode ser para um sábado. Nós vamos montar aqui os pezinhos da tartaruga. Esse também ele já está atrás, ele está atrás do corpo dela. Então, por perspectiva, ele não precisa de fita banana. Ó, a gente vai colocar ela aqui na praia. Essa aqui é a parte do casco dela. Foi colocado com fita banana. Só que é lógico, isso tudo você vai montar antes de entregar para a criança. A criança já vai receber a tartaruguinha prontinha. Ela só vai colar no cenário cada sábado. Os olhinhos. É um quebra-cabeça, mas bem gostoso de fazer. Ó, a parte do olhinho ela vai mais para cima. Esse também. Dando volume na nossa tartaruguinha. Agora, só a boquinha da nossa tartaruga. E está pronto. Uma outra opção é usar como identificador de porta da classe. É só mandar colocar uma moldura. Nós vamos agora fazer um dos recursos para ser utilizados nas histórias da ovelha perdida e do nascimento de Jesus. E no final do trimestre, essa ovelha pode ser o presente do 13º sábado e do Natal. É uma ovelha almofada, confeccionada com tecido tipo lã de ovelha. E vocês vão estar recheando ela com manta acrílica ou o acrilon, o que for mais acessível para vocês. Vão poder estar utilizando também
alguns recursos diferentes. Se você tem à sua disposição uma máquina de costura, esse trabalho vai ser mais rápido. Mas se você não tem, não desista por conta disso. Pode ser costurado à mão, alinhavado. Ou, em último caso, se você não dispõe da ajuda de ninguém, você vai poder estar fechando esse material com cola quente. Bem na realidade, que vai cair um pouco o padrão, mas você não vai deixar de estar atendendo à necessidade da sua igreja. Primeiro passo, cortar o tecido, a lã de ovelha, e costurar. Você vai começar costurando a lateral, fechar a frente e deixando a abertura de mais ou menos 1 palmo, que é por onde nós vamos colocar o acrilon. Vai continuar fechando o resto, lateral, e em uma das laterais, vocês têm que lembrar de colocar o elástico, tá? Que é onde nós vamos estar fechando a ovelha. Feito isso, é o processo de desvirar. Nós vamos desvirar, certificando de que não ficou nenhum buraquinho. Empurrando bem as pontinhas, tá? O elástico que eu falei para vocês. E agora nós vamos colocar a manta acrílica. Colocada a manta acrílica, ela está bem cheinha, tá? Vocês vão costurar um botão na outra extremidade do elástico, para que quando nós fizermos esse movimento aqui, ajeita bem para a nossa ovelha ficar de pé. Agora nós vamos fazer o rostinho da ovelha. Para fazer o rostinho da ovelha, nós vamos usar essa malha. É uma malha aveludada, tá? Vocês vão estar riscando o molde e não vai recortar. Vocês vão costurar todinha na linha antes de recortar. Depois de costurado, aí sim, deixa uma beiradinha de meio centímetro mais ou menos, tá? Feito isso, o mesmo processo. Lembrando que a parte do enchimento sempre para cima. Desvira. Acomoda bem as partes para que ela fique no formato, não perca o formato de rostinho de ovelha. Cuidado na hora de costurar, para que não fique nenhum bico. Agora a orelha. A orelha é o mesmo processo. Vocês vão juntar as duas partes, riscar e juntar as duas partes. Só que a parte peludinha de ambos vai ficar para dentro. Vai costurar da mesma maneira que foi costurado o rostinho. E deixando as duas pontinhas de cima abertas para a gente desvirar. Ela vai ficar assim, ó. E então, nós vamos desvirar. Como é uma peça um pouquinho menor, a dificuldade de virar, ela aumenta. Então, tem que tomar bastante cuidado para não abrir. Você pode usar também a ajuda de um palito, se você tiver dificuldade de arredondar as partezinhas. Ó. Essa não vai recheio, tá? A gente vai dobrar as pontinhas. Dobrou aqui, dobrou assim. E aí, nós vamos estar costurando assim, ó, na nossa ovelha. Costurado a orelha é a parte do topete. Também costurado ou colado, tá? Para que fique assim. E aí, nós vamos pro acabamento dela. A hora de fazer o rostinho dela. Vocês vão localizar aonde está o meio.
enfiar a agulha dessas de fazer ponto cruz com uma lã ou lã de crochê mesmo, de trás para frente, bem no meio, e vai puxar. No mesmo lugar onde foi o buraquinho, eu vou colocar de novo, para que saia na mesma posição de novo, ó, no mesmo buraquinho. Puxa, de maneira que aqui, ó, fique franzidinho, que ele faça uma divisa, modelando o rostinho dela. Agora nós vamos fazer o narizinho dela, no mesmo buraquinho de novo, lá na frente. Tem que cuidar para que todos saiam no mesmo lugar para modelar o narizinho. Ó. E vai puxando. Vai esticando bem. Vai fazer um V para formar o nariz. Sai lá do mesmo buraquinho atrás de novo. Ó. Para formar a segunda perninha do V. Arremata. E é isso. Agora nós vamos colocar os olhinhos. Para colocar os olhinhos, a gente vai ter que usar uma tesoura bem afiada, aquela que vocês separaram só para o tecido. E nós vamos fazer um pique bem pequenininho aqui, ó. Bem pequenininho. Então, nesse momento, nós vamos colar o olhinho da nossa ovelhinha. São esses olhinhos encontrados nessas casas de artesanato para bichinhos de pelúcia. A gente coloca um pouquinho de cola. E pressiona. O outro. Nas laterais. E um pouquinho nessa parte que parece um parafusinho. Nos buraquinhos que nós fizemos. E pressiona. Nesse momento, então, nós vamos fazer o rabinho da ovelha. Ele é um círculo, tá? Que nós vamos alinhavar todinho. E depois de alinhavado, nós vamos franzir. Vai puxando com cuidado para a linha não arrebentar. A gente coloca um pouquinho de manta aqui dentro, tá? Para ele ficar bem cheinho. Arremata e nós vamos estar colocando aqui. Vocês podem estar costurando ou vocês podem estar colando. Eu aconselho que costure. Aqui eu vou colar só para efeito, para finalizar a nossa peça, ó. Segura bem. Cuidando para que no momento que vocês forem colar, respeitar o meio da ovelhinha, para que a ovelhinha não fique torta. Ó, colado. O mesmo processo vai ser feito na cabecinha da ovelhinha. Vocês vão costurar. Eu vou usar a cola aqui. Tá? A gente vai colocar a cabecinha da ovelhinha. Para finalizar a nossa ovelha, nós vamos fazer um laço. Se você tem a habilidade de fazer laço, perfeito. Se você não tem, você pode usar mais esse recurso, que é o laço fácil. Tá?
Vamos fazer ele duplo. Ajusta bem, puxa para baixo. E agora nós vamos tirar de um de dentro do outro, tá? Pode estar costurando também o sininho, tá? O guiso no laço. E nós vamos estar colocando na ovelhinha. Alegrem-se comigo, encontrei a minha ovelha. Agora nós vamos fazer um aprisco para as ovelhas. Este vai ser em tamanho mais reduzido, mas vocês podem ampliar para fazer na igreja de vocês. Este aprisco será um ótimo recurso para as histórias bíblicas. Ele também pode ser utilizado na história do filho pródigo, como o local onde os porcos ficavam. Para este, vocês vão precisar de uma caixa em tamanho maior, tinta spray na cor dourada, tinta guache, pincel e papel. Nós vamos estar pintando esses papéis em tamanho maior. Antes de cortar a folha, vocês vão pintar, dar aquele jato de spray, tá? Deixar secar e depois nós vamos fazer assim, ó. Amassar para modelar o nosso papel. Tá pronta a nossa pedrinha. E a base do nosso aprisco, como eu disse, ele é feito com a caixa. Nós vamos usar o estilete. Nós vamos abrir a caixa. Tomando cuidado para não se cortar, né? Mas utilizando um estilete bem afiado, para não danificar a caixa. Essas partes nós vamos manter, que será o fundo. Essa aqui nós vamos tirar, que vai ser a frente do nosso aprisco, onde nós vamos fazer o portão. Este vai ser a parte que nós vamos usar para fazer o portão. E a parte da tampa, nós vamos tirar também. Tirar as 3 partes. Nós vamos manter o fundo, que vai dar apoio para essa casa ficar em pé. E é hora de começar a montar. Vamos colocando um pouquinho de cola quente. E firmando. Cola quente. E a pedrinha, feita de papel pardo. Ou outro recurso que vocês podem utilizar, em vez do papel pardo, é estar utilizando o papel pedra. Não é tão fácil de encontrar como o papel pardo, mas você encontra nessas papelarias maiores. Vai firmando e modelando. Finalizada de colar as nossas pedras, nós vamos para a parte da frente do nosso aprisco. No mesmo processo, nós vamos colar as pedrinhas, igual foi colocado ali,
em todo o corpo do aprisco. De um lado, do outro. Vamos pegar aqui mais um para poder finalizar. Colocar em blocos menores, porque a peça é menor. Firma bem. E nós vamos pintar a parte do portão. Para isso, nós vamos utilizar a tinta guache, secagem rápida. Uma demão só é o suficiente. Como naquela época as coisas eram mais rústicas, então não tem nem problema se ficar aparecendo a parte do papelão um pouco. Umas pinceladas. Dando um efeito mais amadeirado. Nós vamos esperar secar. E vamos colar aqui. E então, colocar as nossas ovelhinhas dentro do aprisco. Uma outra opção, bem simples de fazer, que foi muito usada nesse DVD, foi esse cenário feito também de caixa de papelão. Vocês podem estar utilizando caixa de fogão, caixa de televisão, de máquina de lavar. Ele é aberto da mesma maneira, com o mesmo spray que nós pintamos as pedrinhas, nós borrifamos na parede para compor o interior e fizemos uma janela feita de EVA, como se fossem as pedras daquela época, que as janelas eram vazadas, com pedras em torno, né? As casas eram feitas de pedras, e uma cortininha, usada para qualquer cenário. Mais uma opção para vocês é esse chapeuzinho, revestido de seda, tá? O interior dele nós usamos o miolo de um chapéu de palha, recortamos, colocamos manta acrílica, ó, costuramos o tecido, o cetim em volta e viramos. Dá para qualquer personagem daquele tempo bíblico. E outra opção para o Natal é esse presépio, também feito de feltro. Querido professor, que Deus continue usando vocês nesse trabalho tão importante, nesse ministério. Que vocês continuem pedindo sabedoria ao Deus Eterno e que vocês possam ser cada dia inspirados por Ele. Até uma próxima vez. Querido professor, que Deus continue usando você neste ministério tão bonito de encaminhar nossas crianças ao Reino Eterno.